Boa noite, amadas. Graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando esta live. Eu peço perdão pelo atraso, alguns problemas técnicos, operacionais e pessoais. Eu, na verdade, acabei de chegar do plantão e tivemos uns contratempos no trânsito. Nós queremos assim dar as boas-vindas a todas as mulheres, homens, jovens, crianças que estão aí nos assistindo. Essa live ela é do Ministério Promessas e estamos nesse tempo agora de pandemia, iniciando uma série de conversas, posso dizer assim, debates, diálogo com vocês, mulheres de fé, que estão atentas à voz do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com cada uma de nós. Eu creio que Deus tem falado muito. E hoje é a nossa segunda live Mulheres de Fé. Na semana passada, nossa primeira live, nós tivemos a presença da pastora Deca e fomos muito abençoados com essa palavra. E hoje vamos dar continuidade. Eu quero avisar cada uma das mulheres que nós também estaremos chamando, assim como hoje já começamos a chamar as mulheres de fé, AD Promessas, para compartilharem o seu testemunho, uma palavra da parte do Senhor, uma experiência, algo que Deus colocar em seu coração. Então, amadas, nós vamos trabalhando nessas lives assim, chamando vocês, chamando uma convidada, hora uma, hora outra, vamos alternando. E vocês também têm a oportunidade de sugerirem outros temas também que vocês querem ouvir do cotidiano. Nós sabemos que entre nós há várias mulheres com dons e talentos também no mercado de trabalho, em outras áreas. E por isso nós também convidamos, né? Vamos convidar, já estamos convidando outras mulheres também com testemunhos na sua profissão. Testemunho também, uma experiência, uma palestra, né? Algo que possam falar também do seu cotidiano. Mulheres empreendedoras, mulheres também para falar sobre a vida de mãe, a vida de dona de casa. Então, eu creio que Deus vai dar uma palavra, né? Vai colocar uma palavra no coração de cada uma das mulheres. Amém? Então, cadê as irmãs? Já estão chegando. Para você que está chegando agora, que abriu a live agora no Instagram da AD Promessas, nós somos AD Promessas São Luís. AD Promessas São Luís, ela fica no Monte Castelo, a sede. E temos as congregações. O meu abraço vai para todas as irmãs, as mulheres de fé e homens de fé das congregações também, né? Da sede, Fé em Deus, Maracanã e Turu, o habitacional Turu. Então nós queremos dar um abraço para cada um de vocês, os nossos dirigentes, e pedir que vocês estejam participando, né? Da nossa programação, participando com sugestões. Se hoje não for possível ouvir, mas que vocês estejam colocando essas sugestões no WhatsApp, no grupo de mulheres, passando ao seu dirigente. E nós vamos tentar alcançar outras mulheres também, além da igreja, né? Nosso objetivo também é alcançar mulheres de outras congregações, de outras igrejas não evangélicas, amigas também mulheres católicas, e levando a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Agora eu vou passar uns avisos, antes de nós chamarmos a nossa convidada. Eu quero avisar que o pastor Chagas relembra aos dirigentes das congregações que amanhã haverá uma reunião online às 17 horas pelo aplicativo WhatsApp. Pelo aplicativo do WhatsApp. Então, os dirigentes e as suas esposas estão convidados para uma reunião amanhã com o pastor Chagas, comigo, às 17 horas. Tá? Não será mais às 16, como estava previsto. Às 17 horas a reunião.
Amados, os trabalhos das congregações e da sede continuam. Teremos os cultos e também os cultos de oração, os cultos de domingo, os cultos de oração. E nós, nesse próximo domingo, na sede, teremos a ceia do Senhor. Convidamos a cada um dos irmãos que podem estar lá, que estejam, se façam presentes. Tem irmãos, nós sabemos que são do grupo de risco, mas alguns do grupo de risco já estão saindo também para outros locais. E se você se sentir seguro para ir, usar seu equipamento de proteção, esteja conosco. Eu estou colocando assim porque há irmãos que realmente não tem como ir, mas há outros que já estão gradualmente indo ao supermercado, ao trabalho, indo à farmácia, gradualmente, mesmo sendo do grupo de risco, porque tem um risco menor, não é uma idade tão avançada. Então esteja conosco na ceia. E as ceias nas congregações serão nos domingos posteriores. O pastor Chagas já anunciou os dirigentes, eles vão repassar a vocês, tá bom? Então hoje nós vamos ter a diaconisa Adna Gesaroni. Ela é diaconisa, é ministra de crianças, né? É pastora infantil, como eu chamo assim, quem trabalha com crianças. Ela é também enfermeira, uma profissional muito dedicada e também é esposa, tá? É irmã, ela é enteada, é minha enteada e nós estaremos hoje compartilhando com ela. Ela estará, aliás, compartilhando conosco a palavra do Senhor. Então, nós vamos chamar a diaconisa Adna para já iniciar o compartilhamento da palavra de Deus. Vamos lá chamar a diaconisa Adna. Larissa Letícia, é minha equipe de apoio, o pastor Chagas, e também a apoiadora das Mulheres de Fé. Então, nós vamos chamar a Adna. Oi, Adna. Hello. Oi, gente. Graça e paz. Passando. A graça e paz, fique à vontade, seja bem-vinda. E hoje nós convidamos você para compartilhar a palavra do Senhor. E você esteja à vontade para falar aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Amém. Antes, Adna, a gente vai fazer uma oração, porque sempre eu faço no começo e eu não fiz no início. Eu já fui chegando, né? Então, vamos orar. Não está aparecendo minha cabeça. Oi. Eu acho que agora sim. Vamos lá, organizar aqui. Para eu ficar para trás? Não. Vamos orar. Senhor, nós apresentamos, Pai, esse momento muito importante em que as mulheres, especificamente, estão aqui. Hoje estamos reunidas nessa sala virtual para compartilhar do Teu amor. Antes que chegássemos aqui, o Senhor já se fazia presente, porque o Senhor se faz presente na vida de cada uma de nós. Deus, agora eu apresento a Tua serva, a diaconisa Adna. Pai, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que ela transmita, Pai, conforme o Senhor deu a ela. E assim que cada uma de nós receba, Deus, esse ensino, Pai, para a edificação das nossas vidas. Abençoa cada pessoa que está nos ouvindo. Deus, fala com cada um de nós. Em nome de Jesus, obrigada. Amém. Amém, Adna. Fica à vontade. Oi, gente. Boa noite. Paz do Senhor. Eu queria que vocês sinalizassem se estão me ouvindo bem daí. Fizesse aí um ok, balançasse a cabeça, fizesse um jeito aí dizer se o som aqui está saindo legal, se vocês estão me ouvindo. Estão ouvindo aí? Legal? Está saindo? Tá bom. Então, primeiro eu quero dizer que eu estou com saudade de vocês, principalmente das pessoas que eu não tenho visto, né, nos últimos 3, 4 meses. Então, muitas saudades e espero que logo a gente possa estar
se congregando, voltando com o culto congregacional, né? Com todos, na medida do possível, como bem falou a pastora Loide, aí, aqueles que podem, que já têm saído gradativamente, que possamos voltar e nos congregar com todos os cuidados, mas que é muito bom, e eu sinto muita falta, principalmente das minhas crianças lá da igreja, bastante. Então, eu pensei do que trazer hoje para a gente. Loide, por favor, puxa aí o meu cabelo, se eu passar aí do tempo um pouquinho, tá? Se o tempo estiver acabando. Então, eu pensei assim, várias coisas, vários assuntos para compartilhar com vocês hoje, e o que assim ficou no meu coração, na verdade, foi sobre um livro que tá na Bíblia, que até pouco tempo atrás, uns tempo atrás, eu tinha assim meio assim a versãozinha de ler ele. Primeiro, porque eu achava ele um pouco muito cheio de linguagens figuradas, né? Vocês vão pensando aí que livro né? Muito cheio de linguagem figurada. Também parecia assim um pouco aterrorizante demais esse livro. E aí, quando chegava assim, tipo nele, aí fechava, tipo, isso aqui eu não vou entender, e eu também é meio assustador. Então, quero o livro de Apocalipse, né? Então, o livro de Apocalipse, na verdade, por um tempo, ele me causou assim um pouco de estranheza, e eu também não me aproximava muito dele, não. Porque ele é muito cheio de linguagens figuradas, ele é um pouco, assim, pode ser um pouco difícil de compreensão, na verdade. Mas aí daí eu fui entendendo que é como o livro de Gênesis no começo, né? É cheio de metáforas para que o nosso entendimento, para que o Senhor consiga alcançar o nosso entendimento. Então, da mesma forma, o livro de Apocalipse, né? E a minha reflexão hoje, ela está pautada principalmente no livro de Apocalipse. Eu vou escolher um versículo, mas é o capítulo 1 e 2. E eu começo fazendo a pergunta para a gente. Que igreja que eu sou e que igreja nós somos, né? Quem sou eu aqui nesse meio do livro de Apocalipse? Que igreja eu digo que eu sou? O que eu falo sobre mim, né? Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar é que o livro de Apocalipse, quando a gente fala nele, a gente pensa, algumas pessoas ficam assim, apocalíptica, tem um filme Apocalipse, tem música Apocalipse, não sei o quê. Então, será que o Apocalipse... Pois Neide, eu também morria do Apocalipse, essas coisas de última trombeta, esse negócio me deixava apavorada quando era criança, então eu pulava o livro de Apocalipse. Então o Apocalipse, ele estava muito associado com medo, pavor, uma coisa assim, meio fantasmagórica, alguma coisa desse jeito, né? Então ele era um livro, por conta disso, incompreendido, evitável. Entretanto, ele é um livro necessário. Por quê? Porque ele é a própria revelação, é um livro de revelação, é uma carta de revelação. Aí você pode perguntar, revelação de quê? Revelação do anticristo? Falam, né? A gente fica muito com essa coisa de fim de mundo agora, com a pandemia, então será que Apocalipse é uma revelação? É um livro de revelação do anticristo? É um livro da revelação do fim do mundo? É um livro da revelação do arrebatamento? Então, nada disso. O livro de Apocalipse, ele é uma carta escrita para nós, que nos alcançou, que fala da revelação de Jesus Cristo. Na realidade, ele é uma carta de amor, cheia de linguagem, de figuras de linguagem, escrita para nos alcançar. Então, uma das coisas que eu aprendi e que eu queria compartilhar com vocês é que a gente veja o livro de Apocalipse como uma carta de amor que alcançou a sua igreja, né? Nada de fantasmagórica, nem um livro de terror, mas uma carta de amor, uma carta que foi escrita, dada para o João, que estava preso, o apóstolo João, que estava lá na ilha de Patmos, isolado, e essa carta chegou até nós. E essa carta apresenta Jesus Cristo não como o bebezinho de Belém, que a gente conhece e que a gente celebra no Natal, né? Jesus nasceu, tidão, sinos batem, tudo. Não, ele não apresenta Jesus Cristo como o bebê de Belém, ele também não apresenta Jesus Cristo como o carpinteiro legal, que foi, né, amigo de todo mundo,
e que foi lá sacrificado na cruz do Calvário, esse Cristo que a gente celebra também na Páscoa, não é esse Cristo que ele apresenta. Ele apresenta Jesus Cristo como noivo, Jesus Cristo glorificado, Jesus Cristo que a gente vai encontrar daqui a um tempo, algumas pessoas, entendeu? Daqui a um tempo. Então, é essa a revelação do livro de Apocalipse. Jesus Cristo, o noivo, o vencedor, glorificado. E ele se denomina de várias coisas aqui no livro, se a gente for ler. Então, no livro, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, deste livro. Felizes aqueles que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e os que guardam o que nele está escrito, pois o fim está próximo. Então, são três coisas aí interessantes nesse versículo, né? Que ele coloca: feliz o que lê, feliz os que ouvem o que lê, o que ouve, os que guardam. Né? Então, é um princípio nosso, um princípio de vida. Ler o que está escrito, ouvir e guardar essas coisas, reter no nosso coração. E aí, no capítulo 2, a gente vai para... Mas antes disso, lá no capítulo 1 também, é muito legal como Jesus se apresenta, né? Ele se apresenta para João, e João se apresenta para a gente. Isso aqui eu acho muito massa, né? Porque João, que a gente, ele foi o autor do Apocalipse, mas ele se apresenta para a gente como irmão, como companheiro de vocês no reino, no sofrimento e na perseverança. Quer dizer, ele é um dos nossos, ele é irmão da mesma igreja que nós dizemos que servimos, né? Ele é cristão, então faz parte da história da igreja que eu sirvo e que você serve. Então foi para ele que foi dada a revelação dessa carta, né? E veio a ordem de escreve, envia, e uma coisa muito legal, né? Depois dessa obediência de escreve e envia, que Jesus falou para ele, quando estava começando a se revelar, não tenhas medo, né? E ele começa a se apresentar, Jesus, ele mesmo fala: eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo. Então, é como ele se apresenta para João, é da mesma forma que ele quer que a gente conheça ele, né? Sem medo, não tem medo, né? Oh, Jesus Cristo está lá e eu estou aqui, socorro. Não, mas ele se apresenta: não temas, né? Então não tenha medo, eu estou vivo, eu tive morto, sofri tudo, mas agora eu estou vivo. E isso é uma palavra que foi dada a João, foi direcionada a João, mas chega a todos nós, todos os nossos corações. Se vocês quiserem comentando coisas aí, fazendo perguntas ou colocações, pode ficar à vontade, tá bom? Então, a gente vai para a carta, para as cartas, que é onde eu quero me deter, né? Essas cartas também são muito interessantes, foram escritas para 7 igrejas da Ásia, né? Tinha mais igreja na Ásia, mas as cartas foram dirigidas para essas 7 igrejas, né? E elas chegam também para nós, é como se fossem cartas escritas para nós. E a primeira igreja, que vocês podem acompanhar aí na Bíblia, no Apocalipse, no capítulo 2, é a igreja de Éfeso, né? E o que Jesus diz para a igreja de Éfeso? Conheço as tuas obras, teu trabalho duro, tua perseverança. Ele vai falando: eu conheço quem é você, Éfeso, você não me foge. Eu conheço quem são tuas obras, teu trabalho duro, conheço a perseverança. Sei que você suporta todo o sofrimento, que você não tolera homem maus, mas eu consegui achar uma coisinha, eu achei uma coisa em você. Você abandonou o primeiro amor. Né? Então, embora Éfeso tenha boas obras, tenha trabalho duro, essas coisas, o próprio Cristo fala que que Éfeso abandonou o primeiro amor. E aí eu queria para a gente refletir se a gente não está fazendo isso de alguma forma. No nosso ativismo, eu igreja, eu ajo individual como igreja e eu no coletivo também, igreja, né? Eu trabalho, eu tenho boas obras e tudo certo, mas será que eu não já estou fazendo isso no automático? Será que não é no ativismo? Será que eu estou fazendo porque eu tenho que ir, porque é reunião, porque o pastor está falando, porque se eu for também ninguém vai fazer, então eu vou fazer logo, entendeu? Então eu já fico quase no automático, um robozinho, um Minecraft, um desses joguinhos assim, entendeu? E aí a gente acaba
deixando o primeiro amor, fazendo por amor, mas deixando de fazer por amor e fazendo no automático. Então, será que eu não estou essa igreja? Será que eu estou sendo essa noiva? O noivo Jesus Cristo escreveu uma carta para mim, a noiva, que sou a igreja. Aí, será que eu estou sendo essa noiva que trabalho, realmente que eu persevero, mas esqueci o primeiro amor, né? E que é Jesus Cristo, que é o que nos move. E aí, o que passa a me mover agora é a agenda, a corrida da igreja, os checklist que eu tenho que fazer, a lição da escola dominical, que eu tenho que preparar por menino, porque se eu não preparar, também ninguém vai preparar, e eles vão ficar correndo no templo. Então, essas coisas todas, é só para a gente refletir o que está fazendo, o que está movendo mesmo as nossas obras. E o que ele diz para Éfeso é, volta ao primeiro amor. Então, é um convite para a gente, o tempo todo nos voltarmos para o primeiro amor, o amor de Jesus Cristo, o amor que transforma, o amor que renova, tá certo? E aí a gente tem uma outra igreja, que é a igreja de Esmirna, né? Que é a segunda. A igreja de Esmirna, ela vivia no martírio, era uma igreja bastante sofrida, tinham pessoas sacrificadas lá. E lá nessa cidade de Esmirna, João descreve que Cristo fala que tinha judeus que são como sinagogas de Satanás. Então, era uma igreja sofrida, né? E a solução dada nos próprios, quando fala da carta de Esmirna, Jesus se apresenta como conforto, como ânimo dessa igreja. E aí eu fui pontuando algumas coisas aqui. Será que eu tenho sido sensível às perseguições que os meus irmãos cristãos em todo o mundo passam? Né? Que são sofrimento de verdade? Será que eu tenho sofrido com eles? Dentro da minha igreja, da minha comunidade, será que eu tenho conseguido perceber o sofrimento das pessoas que estão em sofrimento de verdade? Ou eu tenho sido mais a carrasca, né? A que causa o sofrimento dentro da igreja, dentro da minha casa, né? Então a gente precisa pensar nisso. Jesus é o conforto, mas quem eu tenho sido, né? Será ele é o meu conforto nos meus momentos de sofrimento? Ele diz, né? E ele faz uma promessa, ser fiel até a morte. Mas será que às vezes eu acabo me transformando e assumindo um outro papel daquela que maltrata, da pessoa impaciente, que não tem empatia pelo sofrimento do irmão, que não tem empatia pelo sofrimento de colega de trabalho? Então, eu deixo esse questionamento para a gente. Se eu tenho sido conforto ou então eu tenho sido a carrasca. Se eu tenho me permitido viver esse consolo que o próprio Jesus promete à igreja de Esmirna. Que a gente está sofrendo, né, nesse mundo, os sofrimentos da vida mesmo que acontece, de morte, de luto, de perda, de preocupação. Mas será que eu recebo a promessa dele ser o meu consolo? Eu faço questão de jogar areia em cima de mim e ficar, ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém me quer. E esqueço dessa promessa de Jesus Cristo, não é? Né? E aí a gente vai para outra igreja, que é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela está infiltrada, era a cidade de Pérgamo era o centro de adoração do imperador. Eu tinha imagem do imperador, várias imagens lá de Esculápio, de vários deuses, né? E aí Jesus Cristo fala que é uma igreja infiltrada no centro, uma igreja que estava infiltrada onde Satanás estava, né? E o problema de Pérgamo, né, é que eles deixavam com que os ensinamentos deixaram os primeiros ensinamentos e se apegavam aos ensinamentos de outras doutrinas lá, de Balaão e tudo que pregavam a mistura, né? Na realidade, a igreja de Pérgamo, ela estava flertando com o pecado. Ela era aquela noiva que dizia, que eu imagino que fala assim, vamos, ninguém está vendo, eu vou fazer isso aqui mesmo, porque é rapidinho, também não tem nada a ver eu fazer isso. Era uma igreja que estava começando a ficar surda para os ensinamentos de Cristo. Talvez porque deixaram de se voltar para as escrituras, porque deixaram a prática da oração,
porque o louvor já não fazia parte do seu cotidiano. E óbvio que com isso eu abro janelas no meu coração e na minha mente para outros ensinamentos, né? Então essa era a igreja de Pérgamo, né? Uma igreja que estava flertando inclusive com a imoralidade sexual, né? Então era uma igreja cômoda, estava lá no centro da cidade, Cristo fala lá no que ela estava plantada onde habita Satanás, né? Então é como se a gente morasse num lugar bem difícil mesmo e que estava se deixando corromper. Então eu trago essa reflexão para a gente, né? Será que as coisas acontecendo no mundo como estão, eu começo a relativizar as coisas, tipo, não tem nada a ver, é assim mesmo, vamos que ninguém está vendo, foi só essa vez, e tudo, e a gente começa, eu chamo de pecado de estimação, entendeu? Eu começo a criar um podozinho, um shiatsu, pecado pequenininho, e daqui a pouco ele vai se transformar num pitbull. Era mais ou menos o que estava acontecendo com Pérgamo naquele momento. E o Senhor traz uma mensagem para Pérgamo, que era a mensagem de arrependimento. Ele fala, arrependa-se, né, para Pérgamo. Então, é uma mensagem para nós mesmos nos dias de hoje. E a gente vai parar para a igreja de Tiatira, né? Tiatira era Pérgamo, mas já dominada pelo pecado. O Pérgamo, ela meio que flertava com os pecados, né? Com as coisas ruins, com a imoralidade sexual. Ficava ali, é rapidinho, ninguém vai ver. Já Tiatira não, Tiatira era escancarado, né? E Cristo fala assim, eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, sua perseverança, e tudo, contudo você tolera uma profetisa chamada Jezabel dentro do templo, que falava que promovia imoralidade sexual e sacrifícios a ídolos. E aí a gente pode falar, mas que coisa gritante, quem está promovendo moralidade sexual dentro da igreja? Falando só disso, né? Dos nossos relacionamentos abusivos que a gente se permite e compartilha, mas também de sacrifícios a ídolos, né? De que ídolos? Outro dia eu estava pensando, aonde é que a gente tem a mulher, a Maria Helena, que chegou com o perfume cheio, né, e derramou, quebrou nos pés de Jesus. Aí eu fiquei pensando, onde é que eu estou quebrando esse perfume na minha vida? Né? Aos pés de quem que eu estou jogando esse perfume? Né? Sacrificando esse perfume. Então, são os ídolos da nossa vida que a gente, às vezes, acaba construindo sem perceber. Então, a gente pode estar numa situação dessa de Tiatira, fazendo sacrifícios da minha vida a ídolos que não são necessariamente os que a gente conversa, mas são o ídolo do meu trabalho, o ídolo do meu tempo, o ídolo são os meus filhos, o ídolo que é a minha formação, o ídolo que é o meu namorado, que é o meu marido, aquele que sem ele eu não vivo. Entendeu? Então, o Senhor traz a gente, escreve essa carta à igreja de Tiatira, que chega a gente para que a gente reflita nisso também. E para Tiatira, ele se apresenta como a solução para isso é realmente a santidade, né? Ele diz que para esse pecado, para essa falha da igreja de Tiatira, embora ela tenha boas obras, embora ela tenha ainda amor, fé, serviço, ele convida, não, a gente precisa se voltar à santidade, você precisa realmente querer se parecer com Cristo, né, para que consiga superar tudo isso. Aí a gente vai para a igreja de Sardes. Sardes, eu chamo ela da igreja, a noiva cadáver. Vocês já assistiram esse desenho? A noiva cadáver? Eu assisti, eu era adolescente, antes de ontem. Aí tinha essa noiva cadáver, entendeu? Então, Sardes era isso. Era uma igreja pomposa, né? Mas a Bíblia, a mensagem direcionada fala assim, você é rica, você é bonita, mas você está morta, minha filha. Essa é a verdade, né? E foi direto assim para a igreja de Sardes, tipo assim, acorda para a vida, minha filha, você está morta, você está aí toda pomposa, mas você está morta, né? Você tem as suas obras aí, mas você está morta, na verdade, né? E aí eu fiquei pensando, quando é que a gente pode, será que em algum momento da minha vida eu posso estar desse jeito? Aí eu fiquei pensando, às vezes a gente posta foto na internet, né? No Instagram,
faz poses assim, né? Faz postagem, fotos, status super legais, assim, mas por dentro eu tô um caco, né? Tô, às vezes, dentro da igreja, super ativa, ou não, tô lá sentada mais banco do que o banco da igreja, mas estou ali, ativa ou não, mais morta. E você sabe, a gente sente quando a gente está desse jeito, no estilo noiva cadáver. Agora você imagina, né? Jesus Cristo noivo, né, da igreja, glorificado, e eu sendo uma noiva cadáver, né? E às vezes não se percebe também, o pior é que às vezes não se percebe. Então o narcisismo às vezes também faz com que a gente, narcisismo, eu querer ser, eu me achar, eu estar importante por fora, quando por dentro eu estou um caco, eu estar super ativa na igreja e tudo, mas por dentro eu tô um caco também, tô fedendo, os urubos estão quase voando para dentro do meu coração, porque está todo destroçado. Então, que a gente pare um pouco nessa correria, nesse tempo que o Senhor nos deu da gente se acalmar, agora nessa quarentena, né? Que a gente possa se sentir, olhar para o espelho e ver muito além da aparência, né? Dizer assim, meu Deus, como está a minha vida? Será que eu estou viva de verdade? Ou tem áreas da minha vida que estão mortas e que precisam ser ressuscitadas, né? Precisam reviver, né? E talvez essa morte, essa noiva cadáver, ela vem porque eu não oro, eu não leio, eu não louvo, eu não sirvo a igreja com os meus dons e os meus talentos que o Senhor tem me dado. Eu não dispenso meu tempo para servi-lo, quer na igreja, quer na minha casa, com outras pessoas, né? Eu não ouço, eu estou morta, uma parede, né? Mas Jesus Cristo traz a solução para Sardes, pomposa noiva cadáver. Ele diz, arrependa-se, né? Lá para Tiatira ele pede santidade, aqui ele diz, olha, arrependa, tem jeito para você, você pode se tornar uma noiva linda, a gente pode ressuscitar como? Arrependa-se. É essa a solução que Jesus Cristo apresenta, né? Esteja atenta, fortaleça o que resta em você, aquele grãozinho vivo, aquele fio de cabelo que ainda está vivo, que não morreu, fortaleça esse fiozinho de cabelo, mas fortaleça em mim. Essa que é a mensagem de Sardes. Aí vem Filadélfia, que é o coração, que é a igreja querida, né? Que ele chama de pobre, mas missionária. E tem um versículo que eu gosto muito quando está na carta de Filadélfia que fala, coloquei diante de ti uma porta que ninguém pode fechar, né? E ele fala, olha Filadélfia, tem uma igreja pobrezinha, né? Tem pouca força, né? Mas guardou minha palavra e não negou meu nome, né? Tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. Então, quando Filadélfia faz isso, a igreja lá de Filadélfia, para a carta, ele diz, o que Filadélfia fez, na verdade? O que essa igreja fez, essa noiva? Ela reconheceu a soberania de Deus, ela reconheceu a dependência de Deus, ela ouviu, guardou e praticou os ensinamentos e não esqueceu do primeiro amor. Então, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a dependência que eu tenho dele, né? E ouvir, guardar e praticar os ensinamentos do Senhor me fazem parecer com essa igreja de Filadélfia, que é uma igreja que mais se aproxima daquela igreja da noiva mesmo do Senhor Jesus Cristo, né? Então, que a gente possa parar e ouvir assim, será que eu estou me aproximando de Filadélfia? Eu tenho reconhecido a soberania de Deus na minha vida, mesmo quando as coisas não andam como gostaria que andassem. Tem as frasezinhas essas assim que falam, as coisas fugiram do meu controle, mas que bom que foram parar no controle de Deus, né? Estão nas mãos de Deus, né? Será que eu sou suficiente humilde para reconhecer, eu não posso tudo, eu não tenho controle de todas as coisas, né? Não tenho poder sobre a vida, eu, Adna, sobre a vida e sobre a morte, mas o meu Senhor tem. E isso faz o nosso coração descansar, porque a gente reconhece que a gente depende dele para tudo, né? E a gente ouve e guarda os ensinamentos que estão disponíveis na nossa casa, sem muita coisa, através desse livrinho aqui maravilhoso, cheio de cartas
de amor. E a promessa para Filadélfia é como a gente perseverou, será guardado da mesma forma pelo Senhor. Então o Senhor vai nos guardar, como Filadélfia guardou os ensinamentos. E por último, a gente chega na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é muito interessante, né? Eu chamo ela daquela noiva tanto faz. Tanto faz, é a noiva parede, a noiva que ela nem sente a ausência do noivo, ou seja, nem sente a ausência de Jesus Cristo, de qualquer forma. E aí Jesus fala assim, ó, conheço as tuas obras, tu é morna, né? Nem fria nem quente, tenho vontade tô quase te vomitando, ou seja, te tirando do meu próprio corpo. Ora, se a gente é corpo de Jesus Cristo, e ele diz para a igreja que eu tô quase tirando você, vomitando, então ele está quase tirando essa igreja dele, assim, não sendo mais corpo dele, né? E Laodiceia, ela era uma igreja, uma comunidade que ela se via rica, muito inteligente, muito ocupada, né? E às vezes a gente se olha dessa mesma forma, né? Quase como a igreja pomposa lá, né? Mas na realidade Jesus olha para ela e diz assim, ó, tá nua, pobre e cega. Então era uma igreja bem complicada, né? Às vezes a gente se perde, a gente se vê rico, por autonomia, por empregado, alguma coisa assim, né? Ou então muito inteligente, muito autônoma, muito ocupado, não tem tempo para fazer as coisas, né? São pertinentes ao reino. E aí Jesus nos convida, assim, um convite à remissão, né? A remissão de Laodiceia. Na verdade, esse livro, todas essas cartas, como o próprio livro de Apocalipse, como eu já falei, é uma carta de amor. São cartas para que a gente veja ali, nessas 7 dessas igrejas da Ásia, e tente ver e aprender com essas igrejas, com as falhas delas, né? Então, ele deixou essas cartas para que a gente prossiga e avante para conhecê-lo, né? Não são cartas para a gente ficar assustado, nem são coisas distantes de nós, mas são coisas bem próximas, né, do que acontecem conosco. E deixou essa carta também para que nós não fiquemos ansiosos nem agitados sobre as coisas que vão estar por vir. Não, porque ele diz, ele tem uma promessa para essas igrejas todas, para nós, se elas seguirem as orientações que ele deu. E no livro de Apocalipse são cheios de promessas. Então ele diz, ele acalma o nosso coração, né? Ele deixou essa carta que a gente deve ler com frequência e aprender para que a gente saiba que é ele que nos sustenta, porque no comecinho do capítulo diz que ele sustenta os 7 castiçais, alguma coisa que são as igrejas, né? Então é ele que sustenta a igreja, é ele que nos sustenta. Ele deixou essa carta para nos lembrar que ele está conosco. Ele deixou essa carta para nos lembrar que ele nos sonda. No começo dessas cartas para as igrejas, ele diz assim, conheço o que dizes, eu conheço sobre vocês, né? E todas as cartas, na verdade, ele diz para cada uma dessas igrejas. Então, ele nos conhece, ele sonda o nosso coração, ele sabe de tudo sobre nós, né? E por isso, por nos conhecer e por nos amar, ele nos corrige, como corrige cada uma dessas igrejas. Então, independente da situação que eu esteja, posso estar como Éfeso, que esqueceu o primeiro amor, como a noiva cadáver, como Laodiceia, que não estou nem aí, nem sinto mais falta de Jesus Cristo, mas para todas essas igrejas, ele corrige, ele propõe uma solução, né? Ele conhece as nossas obras, conhece o nosso sofrimento, conhece a nossa pobreza, sabe o lugar que nós habitamos, como conhecia a outra igreja. Então, ele é a solução para toda a situação das nossas vidas, né? Independente de como eu esteja e de onde eu esteja, né? Se eu seguir, atentar para os ensinamentos de Jesus e o que ele dispõe para a gente, né? Nós vamos sair da situação de igreja cadáver, de igreja tanto faz, né? Ser uma pessoa triste, né, ou perseguida, e ser vitorioso em Jesus Cristo, né? Então, lá na igreja de Éfeso, ele dá várias promessas, né? Para Éfeso, para Esmirna. Então, para Éfeso, ele promete comer a árvore da vida,
para Esmirna, que não sofrerá mais a segunda morte. Para Pérgamo, ele dá a absolvição, porque ele dá um novo nome. Para Tiatira, ele promete ser a estrela da manhã. Para Sardes, ele promete o nome no livro da vida. Para Filadélfia, ele coloca como coluna do templo de Deus. E para Laodiceia, ele promete assentar-se junto ao Pai. Se nós ouvirmos todas essas igrejas, todos nós ouvimos as orientações que ele dá, de voltar ao primeiro amor, de arrepender, de buscar a santidade, de querer aprender. Então, para todas essas coisas, ele é a solução. Se nós nos dispormos também a fazer isso. E de tudo isso, tudo começa com a volta ao primeiro amor. Lá com Éfeso. Se a gente não parar para voltar ao primeiro amor, para sentir de fato, aprender de fato quem é Jesus Cristo, quem é esse Deus que nós servimos, ora, como é que a gente pode amar alguém que a gente não conhece? Não dá certo. Eu só posso amar de verdade aquilo que eu conheço. Às vezes fica muito platônico, tipo amor de internet, aí quando a gente conhece não é nada disso. Então, não é esse o relacionamento de Deus, né? Então, a volta ao primeiro amor, eu preciso conhecer esse Deus, né? Quem ele é e o que ele diz sobre mim. Principalmente essa, a lição, a reflexão que eu quero deixar. Né? Então, quem é o Senhor para você? E tu, quem dizes que eu sou? Será que o nosso coração, os nossos atos, o nosso pensamento está confessando que tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo? Né? Será que eu reconheço Ele como o Senhor da minha vida, que eu me prostro para a soberania dEle? Eu sei quem é esse Deus que eu realmente sirvo. Quando eu souber quem é esse Deus que eu realmente sirvo, é impossível não amá-lo. Quando eu souber quem é esse Deus, eu vou me encontrar nele. Então, independente do que as outras pessoas digam, independente do que o espelho diga sobre mim, se eu sei quem é o Deus, eu sei quem eu sou nele. Né? Isso é o primeiro amor. Tudo isso o primeiro amor faz na nossa vida. Né? Então, para eu saber quem eu sou, eu preciso saber quem é esse Deus que eu sigo. Então, que a gente possa se voltar para ele. Às vezes a gente fica perdido. Algumas pessoas, eu não sou isso, eu não sou legal, eu não sou aquilo. Mas não é isso que Cristo diz sobre nós. Né? Ele diz sobre nós, está escrito nas mãos dele. Né? Nós somos amados, nós somos remidos, nós somos comprados, nós somos queridos, nós somos gerados com um propósito, como diz lá no Salmo 139. Não somos obras do acaso, somos revestidos cheios de dons, de talentos que às vezes a gente nem descobriu e outros a gente já descobriu, que foram dados por Deus. Né? E tudo isso é uma explosão daquilo que é do amor de Deus nas nossas vidas. E o que a gente vai fazer? Então, diante disso, quando eu descubro quem é Deus, e descobrindo quem é Deus, eu descubro quem eu sou nele. Né? Uma das coisas que mais me chama, assim, que mais me desperta é ensinar os nossos filhos, as crianças, a geração mais nova que a nossa, quem é Deus, caminhando quando a gente estiver na casa, quando estiver caminhando com eles, inculcando-lhes, né, os ensinamentos, a bondade do Senhor. Né? Porque aí a gente vai passando de geração em geração o ensinamento do Senhor. Né? A outra coisa, a gente se oferece como sacrifício vivo, porque é tanta gratidão a gente descobrir quem é esse Deus e descobrir quem eu sou nele, que é impossível deixar de ser um sacrifício. A minha vida é um sacrifício. Né? A gente passa a fazer isso voluntariamente. E aí a gente prossegue para o nosso alvo, né? Avançando, e o Senhor vai nos guardando em perfeita paz, porque nosso propósito está firme nele. Né? Então, essa era a reflexão que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Foi meia corrida, mas foi de coração. Né? Que a gente possa ver o livro de Apocalipse como uma carta de amor, nada fantasmagórica, nada de terror, nada apavorante. Mas o Senhor dizendo para a gente, escrevendo, olha, eu fui bebê em Belém, eu fui carpinteiro crucificado, mas hoje eu sou o Cristo glorificado,
eu fui morto, mas ressuscitei por você, não precisa ter medo, eu estou com você, todas essas coisas vão acontecer, mas se você ouvir os meus mandamentos, se você ler, se você ouvir, se você guardar, se você praticar, no fim eu vou te dar, você vai ter a paz, vou te dar a coroa da vida, nós vamos cear juntos. Então, que essa paz, vindo do conhecer Jesus Cristo, possa inundar o coração de todas nós, né? E que possamos ler o livro de Apocalipse, a Bíblia, nos alimentando sem medo, mas com amor e com vontade de descobrir mais sobre esse Deus que servimos. Era isso, né? Uma reflexão para vocês. Amém. Amém. É muito profundo. Obrigada. Diaconisa, ministra infantil, e enfermeira, esposa, amiga, Adna, sempre com seu coração disposto a servir. Eu acho interessante, ainda não sai, Adna, ainda não sai, porque pode sair perguntas, viu? Temos um tempinho. Assim, que essas cartas a gente lê já procurando assim, a igreja perfeita. Eu vou me enquadrar em uma. Né? Então, não é essa, não é aquela. E como a gente pensa assim, não, eu não sou, por exemplo, eu não sou Laodiceia, né? Eu não sou Tiatira, não sou. E a gente quer logo se enquadrar naquela que é Filadélfia, né? A gente vê que tem menos defeito, mas assim, primeiro, né, como você colocou, nós somos igreja. Individualmente, até que nem somos, porque somos igreja em coletivo. Somos igreja enquanto corpo, enquanto membros do corpo de Cristo, tem que estar várias pessoas, porque hoje tem parênteses, né, tem a ideia de alguns têm que são igreja em casa, né? Eles não congregam, não participam, não precisam frequentar uma igreja em casa, eles são igreja. Mas a igreja é um corpo, né? São várias pessoas reunidas para adorar e servir a Deus. Sim, aí eu estava colocando dessas igrejas e a gente quer achar o modelo perfeito. Enquanto que, pelo que eu entendi na sua exposição e do que eu já tinha lido no Apocalipse, né? Todas as igrejas têm algo ali a melhorar. Todos nós não podemos nos ver como perfeitos. Mas o Senhor nos chama a atenção justamente por ser um Deus de amor. E por amar cada uma delas, ele nos exorta, ele nos alerta para mudarmos, para não ficarmos naquilo que nós somos. E o ruim é ficar naquilo que nós somos, né? Acomodados naquilo que você se conscientiza que você tem aquele pecado de estimação, enfim, que você é aquela noiva cadáver, mas você não quer mudar. E o Senhor sempre nos chama para mudanças. E as pessoas dizem, eu sou assim mesmo, eu não mudo, né? Eu não vou mudar. Mas há um alerta. E o que eu queria colocar é isso, que eu entendi isso. Não tem uma igreja perfeita, mas as igrejas que o Senhor aperfeiçoa. Né? Eu creio que é isso, né? O Senhor, cada dia mais, ele nos chama, né, para ficarmos parecidos com ele. Eu creio que é isso mesmo. Tanto foram cartas, né, que chegaram até a gente e a gente tem a oportunidade de ler e de refletir sobre elas. Ele vai colocando, então, num momento da minha vida eu posso estar naquela situação, mas aquilo não é uma condenação. Até para a igreja de Laodiceia não é. Antes eu ouvia assim, Laodiceia, eca, ser vomitada, não quero ser como Laodiceia e tudo, condenada, mas ele não traz condenação sobre Laodiceia. Ele convida a Laodiceia para o arrependimento, essa igreja aí que ele chama que estava quase para vomitar. Então não existe condição imutável para as nossas vidas. Não existe condição, que ele descreve isso para dizer assim, para todas essas condições aqui que eu listei, vocês têm a solução, e a solução sou eu, o próprio Cristo. É isso que ele diz. Então, é um convite mesmo para o arrependimento, para a gente. É como eu falei aqui no fim, né? Assim, prossigo para o alvo. Então, é um processo de crescimento, o tempo todo olhando para a cruz, nos lembrando da dependência da soberania de Deus e aprendendo com ele. A irmã Dilsa perguntou aqui se eu acho difícil o livro de Apocalipse. Eu acho um pouquinho,
né? Porque ele vem muito cheio de linguagens figuradas, mas aí a gente se debruça um pouquinho com o apoio de outros materiais. Irmã Dilsa, quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos, eu fiz um seminário de Apocalipse, minha irmã. Eu acho que eu era a mais nova nesse seminário. Não entendi de nada, saí boiando de lá, esse negócio, entendeu? Eu acho que mais me apavorou do que outra coisa. Mas se a gente orar e pedir entendimento ao Senhor e buscar boas referências, participar dos nossos cursos de ensino, buscar boas referências, ler a Bíblia mesmo, ela é a própria palavra da revelação, a Bíblia, né? Então ela traz entendimento ao nosso coração, inclusive sobre o livro de Apocalipse, que é essa carta de amor para frente. Amém. É que, devido a essas figuras de linguagem, é um pouco complicado. E outra coisa interessante em Apocalipse, que assim, exatamente através dessas figuras, e aí não há um consenso. Assim, o livro não é 100% fácil de entender. Outros livros da Bíblia também têm figuras de linguagem, né? O próprio Cantares. Aí, assim, as pessoas, elas interpretam conforme pensamentos, né? Um exemplo, várias doutrinas, várias igrejas, aliás, têm versões para a tribulação, para o milênio. Então, cada uma corrente, né, teológica, assim, e aí cada igreja, às vezes, pega aquela corrente e adota, né? Se a igreja vai passar na grande tribulação, se a igreja não passou, não vai passar, aliás, se estamos. Tem várias questões, amadas, que nós não vamos ter a resposta exata agora, né? Então, uma denominação acredita, né, mas são detalhes, né? Detalhes. De uma forma, outra denominação de outra, isso. Mas o consenso para uma igreja cristã genuína é entender que é a mensagem da palavra de Deus, que Jesus ele vai voltar, que vai haver assim a grande tribulação, o princípio das dores, que possivelmente já estamos passando. Mas aqui a gente não vai encontrar aquelas respostas prontas, que a vinda de Jesus será tal ano, né? E as pessoas começam a especular demais, e aí por isso que às vezes complica, porque tem igrejas, né, que já falaram a vinda de Jesus, pastores, ou não sei se são pastores, nem falsos profetas já falaram. A vinda de Jesus vai ser tal dia, e aí não aconteceu. Então, se a gente for querer olhar para especular, a gente não vai entender. Mas tem que pedir discernimento ao Espírito Santo para ele nos ajudar a entender que, como a irmã missionária Graça Leite está falando, né? O Espírito Santo é o nosso professor, é verdade. Ele vai nos dar discernimento. E aquilo que o Senhor não quiser revelar, amados, também não vamos ficar insistindo para que ele revele agora, porque tem coisas que a palavra de Deus diz, ele é mistério, ele vai revelar lá no céu se ele quiser, né? Aqui ele nos limitou a entender todas as coisas. Somente ele é que sabe de todas as coisas. Ele é o princípio, o meio Não e é, pronto, né? Vamos não é um livro para fazer pavor, né? Assim, a pavor, agonia, nada disso, assim, como eu passei a ver. É um livro para ver, por mais que a gente não entenda muita coisa, mas o fim é esse, né? A gente vai se encontrar e vamos viver felizes para sempre. É a única coisa, o único feliz para sempre que existe, né? Desde que guardemos os ensinamentos. E os ensinamentos não são difíceis da gente entender quais são. Podem ser difíceis de praticar, né? Ou de viver, mas de saber quais são os ensinamentos não são. Eu estou doida para ensinar esse negócio, para começar a lição para as crianças e passar essa parte aí para elas, porque elas são reino também, né? Elas precisam, são corpo de Cristo. E também foram separadas de Deus pelo pecado, né? Precisam de arrependimento, precisam de regeneração, precisam saber da verdade, elas têm vida eterna, então é um ensinamento também pertinente para todo mundo, inclusive para as crianças. E a gente vai pedir para a diaconisa Adna orar encerrando. A gente quer agradecer a palavra. Hoje a nossa live vai ter só um tempo mesmo. A diaconisa Adna
organizou aí o seu tempo, que deu e sobrou, né? Esse pouquinho mais de alguns minutos que nós temos. Então, nós vamos orar com a diaconisa Adna. Eu quero agradecer a todas, irmãs e os irmãos também que estão aí nos prestigiando, o pastor Chagas, presente na live, os outros irmãos obreiros. E, amadas, eu quero fazer só um desafio aqui para nós. Eu sei que os tempos são difíceis, eu sei que às vezes a gente tem medo de sair, tem medo de ir para um lugar, outro. Outras pessoas não, parece ter a vida normal. Mas é um tempo onde progressivamente nós vamos, com o favor de Deus, e com muita responsabilidade, observando as orientações das autoridades de saúde, a gente vai aos poucos, tomando os nossos lugares de volta. Então, a oração é essencial. E nós temos nos preocupado, porque nos trabalhos de oração, sobretudo, poucas pessoas. Então, apoie a sua igreja. Nós temos aqui as irmãs que trabalham com oração. Quanto tempo tem aí, Laurinha? As irmãs, né? Certo. As irmãs que estão aqui, eu quero agradecer, inclusive, as irmãs que estão aqui, né? Nossas líderes de oração. Já vi aqui a diaconisa Dilza, a Luana, né? Nossa amada Luana, lá do Maracanã, diaconisa Dilza do Puru. E eu creio que as irmãs aí da oração da sede da Fé em Deus estão também. Temos a irmã Mold, que dirige na Fé em Deus, e junto com a missionária Jacineide. E na sede, a missionária Raimunda. Então, eu quero convidá-las para apoiar esse trabalho de oração, apoiar as irmãs que vão orar, são poucas, então que a gente possa ir, e eu quero dizer, não é só as mulheres que são responsáveis pela oração na igreja, tá? É o culto de oração da igreja, nós que sustentamos a igreja em oração. Então, quando muitas vezes para a gente receber uma profecia, receber uma cura, né? Um pregador que vem de longe, a gente faz aquele esforço enorme, pega 3 ônibus, paga Uber, faz tanta coisa para a gente chegar lá e ouvir. Mas na nossa própria igreja, onde nós vamos orar, é o nosso sustento a oração. É a nossa chave para alcançar aquilo que Deus tem para nós, para se revelar. Não digo nem assim, só para receber as bênçãos, não. É para que Deus faça a vontade dele nas nossas vidas, né, através da oração. E a gente tem negligenciado. Então, convido a cada uma das irmãs conversem com a Luana, conversem com a irmã Luana, irmã Dilza, irmã Mold, e participem do trabalho de oração, né, na sede, falem com o pastor Chagas, comigo. A missionária Raimunda não está podendo ir esses dias, mas enfim, vamos lá somar com a oração. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Já falei demais, igual o pastor Chagas? Faz. Amém. Vamos lá. Não, mas meu pastor Ido Chagas, ele não fala muito, ele consegue fazer uma live em 1 hora aí, graças a Deus. Viu? Verdade. Vamos lá. Oremos. Senhor, nós te louvamos por estes dias, Senhor, por todos os dias de vida que temos dado. Sabemos, Senhor, que estamos de pé porque é Tu que nos sustenta, Senhor. Tu disseste, Senhor, Amém. no livro para que nós não tivéssemos medo, Senhor, porque Tu vives. E que essa verdade, Senhor, possa ser regada em nosso coração todos os dias, Senhor. Que a certeza de que Tu estás vivo, Senhor, estás conosco, de que Tu és o nosso Deus soberano, Senhor. É aquele que sustenta o universo, que sustenta a nossa vida, Senhor, possa nos manter de pé, Senhor, que possamos descobrir quem somos em Ti. Amém. Somos muito além daquilo que o espelho diz, Senhor, além daquilo que as pessoas pensam que nós somos, Senhor. Nós somos gerados por Ti, temos propósitos Teus nas nossas vidas, Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor, conhece o nosso corpo, Senhor, cada ossinho. Antes de sermos gerados, Senhor, e quando estávamos na barriga ainda, ali Tu já nos sondava, Senhor, já nos guia, Senhor. Tu és esse Deus, Senhor, e és o nosso Deus, Senhor. Eu apresento a vida de todas as mulheres aqui, Senhor, guarda suas casas, suas Amém. famílias, Senhor.
os seus sonhos, Senhor. Aquilo que precisamos aprender, nos ensina e nos faz sensíveis, Senhor Deus, à tua voz. Guarda as nossas